Querida comunidade, aqui em nossa amada paróquia São Luís Gonzaga, a você que nos acompanha pelas redes sociais, este 7º domingo do tempo comum. Nossa liturgia da palavra de hoje, de modo especial o Evangelho de Lucas, continua o discurso da semana passada. Você que esteve na missa, que acompanhou a liturgia do domingo passado, vai se lembrar que na liturgia dizia sobre o discurso chamado Sermão da Montanha, que em Lucas é chamado Sermão da Planície, e o texto das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, bem-aventurado daqueles que se fazem pobre diante de Deus, que entrega toda a sua vida, que não se prende às coisas deste mundo. E o texto terminava dizendo: ai de vós, se recorda? Ai de vós que tendes fartura, ai de vós que vim, para dizer, aqueles que se apegam aos bens deste mundo e esquecem de Deus. Terminado o versículo 26 no domingo passado, hoje retoma o capítulo 6 de Lucas, versículo 27 seguintes. E esse texto é um daqueles que nós lemos e paramos e dizemos: nossa, como é que nós vamos conseguir viver? Como é que vamos conseguir viver este parâmetro que Jesus se apresenta? Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Humanamente pensando, talvez, com o nosso modo de ser, com os ímpetos nossos, alguns são mais nervosos, outros mais, como a gente diz, do estupim curto, outro, e aí talvez a gente diz: para mim eu não dou conta, ou como é que eu vou rezar para o inimigo? Outros até ouvem essa palavra e dizem: isso daí, imagina, eu não vou ser bobo na vida do mundo, não é? É ser bobo amar o inimigo, enfim. Porém, temos que pensar, e hoje a liturgia fala sobre isso, nós estamos com o coração terrestre, ou nós queremos ser aqueles que Paulo diz, o homem celeste? É a segunda leitura, muito interessante. O primeiro Adão, terrestre, pecou. O segundo Adão, o Cristo, vem nos convidar a pensar o homem espiritual. Então a liturgia de hoje, de modo especial, nesse discurso seguido a bem-aventuranças e continuando o discurso de hoje, é pensarmos nós, homens e mulheres, e querer ser espirituais, celestial, esperar e refletir a Cristo. Porque se refletirmos só nossas ganâncias, maldades, egoísmos, nós vamos destruir o mundo ainda mais rápido do que já estamos fazendo. Com vingança, com falar mal do outro, com maldades, maldições. Alguns passam a vida despontando do outro, fazendo maldição, não querendo e fazendo mal para o outro. Passam uma vida perdida. Nós ganhamos a vida quando amamos, e nós vamos cuidando do nosso lugar no céu quando colocamos em prática o amor, o respeito ao outro, o respeito à pessoa. E isso nós temos uma ação, porque isso não é só teoria.
Alguém pode até estar dizendo, o padre está falando tudo isso, mas falar é fácil. Nem é tão fácil. Praticar é o mais difícil. E por isso o gesto precisa vir, ou melhor, a intenção precisa vir recheada ou seguida de gestos concretos. O homem terrestre precisa ter gestos concretos do celeste. E assim nós vamos refletir a imagem do homem celeste, que é Cristo. A primeira leitura, lá no Antigo Testamento, o livro de Samuel, narrando uma história muito interessante. O rei Saul, e o rei Saul, que tinha sido escolhido, era chamado ungido de Deus, mas Saul também pecou, errou, e viria um outro rei para substituir Saul, que seria Davi. Saul já sabia que o povo queria Davi como rei, e Saul começa a perseguir Davi, querendo matá-lo. A cena que o profeta, que esse texto do livro de Samuel descreve, é exatamente Saul com os seus mais de 3.000 homens que o acompanhavam, dormindo. E ali Davi tem a oportunidade de vingar-se. Saul estava dormindo com toda a sua tropa. Na cabeceira ali da onde ele dormia estava a sua lança. Abner diz: vamos aproveitar enquanto eles estão dormindo. Ou melhor, Abissai disse a Davi: Deus te entregou o teu inimigo na tua mão, vai, eu vou matá-lo por você. E Davi diz: não mate. Não mate o ungido de Deus. Uma atitude de respeito para com o homem. Davi não está de acordo com o pecado de Saul. Aí está a diferença. Davi não está aprovando o erro de Saul, mas Davi respeita Saul. Pega a lança, pega o seu cântaro d'água e sobe a montanha, se afasta e grita para que acorde Saul e a tropa e diz: manda um servo teu buscar tua lança, porque eu podia ter te matado. Não precisa nem dizer, né? Porque se ele pegou a lança, e aí está: eu não quis estender a minha mão contra ti. Hoje, meus irmãos, na nossa vida, a liturgia de hoje nos convida a este gesto. Quantas vezes nós estendemos a mão para o outro para vingar, para fazer maldade? Se eu não estendo a mão, talvez eu estendo a língua, os julgamentos, as palavras. Quando a gente fala mal do outro, maltrata, xinga, levanta falso testemunho, as fofocas. Por isso a liturgia hoje é tão direta a nós. Como eu estou agindo com o próximo? Talvez aquele irmão que peca, que falou de mim, que pecou, que errou contra mim, a minha atitude deve ser de condená-lo, porque ele está errado. Condenar o seu erro, mas não a pessoa. E o Evangelho diz: rezai por ele. Aí está uma ação concreta. E nós só vamos vencendo o rancor, a raiva que carregamos no coração com muita oração, rezando por aqueles que pecaram contra nós ou que nós temos de mal. Rezar, abençoar. A nossa mão não deve ser para ser estendida contra a pessoa, mas uma mão que abençoa. Um coração que amaldiçoa o outro é um coração que vive inquieto, mal. Nós somos chamados a ter um coração bom, um coração que ama,
um coração que não carrega os fantasmas da maldade junto de nós, mas que estamos na tranquilidade da vida. Mas como fazer isso? E aí concluímos esta reflexão com este parâmetro: é por Cristo. Ele é o nosso modelo, é o próprio Deus que nos ama desde antes de que tenhamos nascido. E o texto até vai dizer: Deus não nos julga como exigem as nossas faltas, porque nós também temos pecado, nós também temos erros. Então o Senhor é o parâmetro. Sede misericordiosos como o Pai é misericordioso, como vivemos o ano da misericórdia. Misericordiosos como o Pai, misericordiosos como o Senhor, compassivo como o Senhor, bondoso como o Senhor. O Cristo do alto da cruz, pregado, sangrando, morrendo, não condenou, não gritou contra os seus algozes, mas gritou: Pai, perdoa-lhes. Esse é para nós um parâmetro maior. E nós, meditando esta palavra neste salmo de hoje tão bonito: o Senhor é bondoso e compassivo. Vamos dizer juntos? O Senhor é bondoso e compassivo. Nós cantamos isso, nós vamos de novo meditar, porque o salmo não diz que o Senhor é mau e vingativo, e muitas vezes nós agimos assim, com vingança, com raiva. Aquele fez isso para mim, eu pego ele, eu vou resolver isso agora. Talvez a pessoa nem está sabendo do que está se tratando. O Senhor é bondoso e compassivo. Reza essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. O que eu tenho feito? Como eu tenho vivido o amor? Eu tenho vivido o amor? Amado só quem me ama? Ou eu tenho me esforçado para ser bom? Ninguém peca em ser bom, ninguém peca por amar. Coloque essa palavra no seu coração e meditemos com este refrão do salmo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. De pé, cantemos. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor